Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o capítulo 11, os critérios de resistência. Então tudo que nós fizemos até agora foi basicamente, quer dizer, ou quase tudo, né? Quase tudo foi calcular tensões, por exemplo, admissíveis ou tensões atuantes, nesse caso. E agora nós vamos, diante de, por exemplo, um carregamento combinado, como enquadrarmos aí com relação ao limite de resistência. Então é comparação do paradigma capacidade-demanda, né? De modo que a capacidade é o que o material tem a oferecer de resistência e a demanda é a tensão atuante nesse caso, ou poderia ser até em termos de deformação, mas vamos falar nesse momento em termos de tensão. Em primeiro lugar, falar um pouco dos tipos de falhas dos materiais. Então, o material pode simplesmente falhar por deformação, né? Então, a deformação ou ela atinge níveis inaceitáveis ou inadmissíveis, ou simplesmente a mudança da forma de tal maneira, ou a mudança da dimensão de tal maneira que ela não seja mais funcional à tarefa para a qual foi projetada. A falha pode ocorrer por fratura, e aí existe realmente a separação do todo em partes. Por corrosão, ou seja, o material perde massa, perde geometria e acaba que criam-se concentradores de tensão, por exemplo, que aumentam a tensão naquela região, que não era previsto, por exemplo, e simplesmente com uma tensão menor o componente ou a montagem falha. Pode ser por desgaste, então nesse caso há a remoção de material devido à abrasão realmente dessa superfície. E, bom, se for o caso de um fluido, né, então a gente chama de erosão. Mas o fato é que, pelo desgaste, aquele componente já não mais consegue desempenhar a função para a qual foi projetado. No caso do projeto estático, que é o que trata a resistência dos materiais, a gente tem que verificar, então, exatamente isso que eu falei agora há pouco, no que se refere à capacidade de demanda. Ou seja, na verdade, responder a pergunta, né? O quão seguro está ou o quão inseguro está esse projeto ou esse design, né, com relação ao contexto circunstancial que ele se encontra. Então, o quão está distante de falhar ou se já falhou, enfim, essas perguntas a gente vai ter que responder. Qual é a segurança referente a esse projeto? Então, para materiais dúteis, a gente tem critérios, para materiais frágeis, a gente tem outros critérios. Mas, basicamente, para dúteis, como o limite de escoamento em tese, na maior parte dos casos, é determinável, então a gente simplesmente vai utilizar o limite de escoamento, claro, associado a outras coisas, mas como o critério a ser superado com um determinado fator de segurança, né? No caso da tração no eixo, então só para dar um exemplo aqui, né, nós temos a tração no eixo, então nesse caso, excedendo ou atingindo o limite de escoamento, o material já entra em regime de falha. No caso de ter tração no eixo e compressão no outro, então na verdade a compressão no eixo X ali, né, imagina que ela seja igual à magnitude sigma y, só que com sinal contrário. Então a gente tem o que ali? A gente tem uma acentuação do efeito de Poisson, né? Se não tivéssemos sigma x, se tivéssemos somente sigma y, por exemplo, nós esticaríamos, né, no sentido de y e encurtaríamos no sentido de x. Então, como tem ainda uma tensão sigma x aplicada, ela
Então, na verdade, essa tensão ela acentua o alongamento em Y e o encurtamento em X, de modo que então a falha acaba ocorrendo, por exemplo, aqui mais ou menos em SY/2. Então, a falha é atingida mais rapidamente assim. Quando temos tração em dois eixos, então, aí na verdade agora σx atua contrariamente ao efeito de Poisson, de modo que agora a gente tem o SY como sendo, de novo, o nosso fator limitante. Fator limitante não, fator de resistência ali. Já quando temos compressão nos três eixos, e esse aí é o caso, por exemplo, hidrostático, né? Imagina um cubo imerso num fluido sob pressão. Tá? E aí, em tese, tá? Nós não temos a falha do componente, visto que cada tensão em cada eixo tende a segurar a deformação, de modo que mesmo passando do matemático limite de escoamento SY, a falha simplesmente não vem a ocorrer. Em tese, isso é muito teórico, na prática não é bem assim. A forma geral do critério de falha, então, isso para materiais isotrópicos, claro, homogêneos e isotrópicos. Então a gente pode expressar por uma função matemática, né? Essa função ela é expressa em termos das tensões principais, e aí a gente vai ter uma superfície, né, dessa função matemática. Então, σc representa a resistência à falha do material, né? Então, quando essa função dessas tensões atuantes, nesse caso as principais, for igual à resistência do material, então, em tese, esse componente atinge a falha. Bom, isso é independente do sistema de coordenadas, então não depende da escolha de x, y, z, enfim, isso não é importante aqui, tá? Porque justamente pelo fato da superfície de falha ser representada pelas tensões principais. Então, como elas são independentes mesmo da escolha do sistema de eixo, isso não faz diferença, portanto, nesse sentido. Então, se nós representarmos aí a função f, né, que é, digamos, a função de escoamento, e se nós representarmos então no espaço de tensões principais, essa função então forma a superfície de falha, como a gente já havia dito, ou também chamada de superfície de escoamento ou superfície de fratura, tá? Vai depender se é dúctil ou frágil. Bom, então a gente consegue definir uma tensão efetiva, que é o estado de tensão atuante, né? Sigma barra, então, é a tensão efetiva, que é o estado de tensão em que se encontra aquele componente. Então, ao comparar o estado de tensão em que se encontra aquele componente com a resistência que o material pode oferecer, nós temos aí o chamado fator de segurança. Então, a falha ocorre quando essa tensão efetiva atinge o limite da resistência do material. E não ocorre quando ela for menor que esse limite, né? Então, no caso aí dos materiais dúteis, por exemplo, esse limite é o limite de escoamento. No caso dos materiais frágeis, esse limite é o limite de ruptura. Então, o fator de segurança, é óbvio, aí vai ser dado, então, pela capacidade sobre a demanda. Então, o sigma barra, ou seja, a tensão efetiva, é a demanda, ou seja, é o quanto está sendo demandado ali em termos de força, de esforço, de tensão. E o sigma C
né, que é a resistência do material, é a capacidade. Então a gente tem capacidade sobre demanda. Então, a gente tem a teoria da tensão normal máxima, né, chamada de Rankine também. Nós temos a teoria da tensão de cisalhamento máximo, Tresca. E nós temos a teoria da energia de distorção, que é bastante conhecida como von Mises, mas na verdade é von Mises-Henke. Então, para materiais dúteis, a gente tem essas três principais. É claro que temos outras também, mas essas são as que serão abordadas aqui. A teoria da tensão normal máxima, ou seja, Rankine, é representada pelo seguinte diagrama. Então, a gente tem lá os eixos de tensões principais, σ1, σ2, σ3, e, portanto, se nós efetuarmos a nossa análise apenas no plano que envolve σ1, σ2, nós veremos a envoltória, né, da capacidade, né, representada ali pelos limites SY menos SY, tanto no eixo de σ1 quanto no eixo de σ2. Então, o estado de tensão seguro ele estará dentro dessa envoltória, e o estado de tensão inseguro ele estará fora dessa envoltória quadrangular que nós estamos vendo. Sendo que σn barra aqui efetiva, né, é a máxima entre as tensões normais. Então, a máxima entre as tensões normais vai ser levada como tensão efetiva, né, e aí comparada com, nesse caso, dúteis, né, com o limite de escoamento para formar o fator de segurança. Então, o fator de segurança vai ser, para Rankine, a capacidade sobre a demanda, nesse caso SY sobre σn, que é a máxima entre as tensões principais. Já no que se refere à tresca, então o escoamento desse tipo de material dútil, né, ele ocorre frequentemente, segundo Tresca, quando a máxima tensão de cisalhamento em qualquer plano atinge um valor crítico. Então, ele se refere à tensão de cisalhamento máxima. Então, quando tal y for igual a tal máximo, então a falha vem a ocorrer, de modo que a gente, né, olhando lá, principalmente o círculo de Mohr, a gente consegue constatar isso facilmente, né? Tal 1, por exemplo, é igual ao valor absoluto de σ2 menos σ3, isso aí no numerador, dividido pelo denominador 2. Tá? Então, isso aí, na verdade, se refere ao raio, né, do círculo de Mohr, e o raio corresponde à tensão de cisalhamento. De modo que a tensão de cisalhamento, a tensão efetiva nesse caso de cisalhamento, vai ser a máxima entre esses raios. Então, na verdade, para Tresca, o maior raio, né, no círculo de Mohr, quando a gente tem o estado de tensão, então a gente vai ter essa como sendo a demanda. Então, o maior raio vai ser a demanda, de modo que o fator de segurança, então, ele será dado, né, colocando mais aqui, nesse caso também, aqui, na verdade, a demanda agora é representada pelo diâmetro, né, visto que a gente tem que colocar tudo em função de sigma. No slide anterior, tínhamos em função de tal. Né? Então, para padronizar com relação a Rankine, com relação à teoria da energia de distorção de von Mises, nesse caso, então, até para Tresca também, a gente padroniza em função somente de sigma. Então, nesse caso, é o máximo dos diâmetros do círculo de Mohr, que vai ser a demanda, de modo que o fator de segurança, então, será capacidade sobre demanda, então capacidade SY, demanda diâmetro do círculo de Mohr, nesse caso, matematicamente, o valor absoluto da diferença entre as tensões principais. Então,
nós temos aqui a envoltória no caso de Tresca, e nesse caso essa envoltória seria menor que a de Rankine, né? Rankine, então, ele incluiria as partes suprimidas por essas linhas inclinadas, né? No segundo e no quarto quadrante. Então, nesse caso, de qualquer modo, o conceito é o mesmo. Todo ponto do estado de tensão que cair dentro da envoltória está seguro com relação à tresca, mas os que caírem fora estão inseguros com relação à tresca. Se a gente pegasse ali a superfície de falha, então nós estamos pegando exatamente apenas um plano para analisar sigma 3 igual a zero, e aí sim nós temos esse plano sigma 1 e sigma 2 somente. Já no caso de von Mises-Henke, né, que é o último que nós vamos ver nesse curso, então trata-se efetivamente, né, da mais utilizada para materiais dúteis, e o escoamento, von Mises-Henke, nessa teoria, então, diz que esse escoamento ocorre quando a tensão de cisalhamento nos planos octaédricos atinge o valor crítico, né? Então, no plano octaédrico, ou seja, um plano que possui o mesmo ângulo com relação aos eixos x, y e z, né? Então, no plano octaédrico, se eu não me engano, é 54,7 graus com relação a cada eixo, de modo que o vetor normal a esse plano, então, ele fique com o mesmo ângulo com relação a x, y e z. A tensão de cisalhamento nos planos octaédricos é, portanto, 1/3 dessa raiz aí da diferença entre as tensões principais, de modo que, se, por exemplo, o experimento a ser realizado seja um ensaio de torção num tubo de paredes finas, então nós vamos verificar que a tensão de cisalhamento octaédrica é raiz de 2 sobre 3 sigma y, né? De modo que a gente tem, então, é isso, 54,7 é o ângulo que eu falei agora há pouco, tá certo? Desse modo, então, a demanda, né, no plano octaédrico é 1 sobre raiz de 2 e aquele termo todo na raiz. Então, essa é a demanda para critério de von Mises, e fator de segurança, então, capacidade sobre demanda, SY sobre sigma octaédrica, sigma barra octaédrica, né? Então, esse é o fator de segurança por von Mises-Henke. No que se refere à envoltória, então nós temos já agora um cilindro, né? Então, pegando ali o plano em que sigma 3 é igual a zero, nós temos a envoltória representada pela elipse vermelha. Eu coloquei ali Tresca também, só para efeitos de comparação direta. Então, tudo que cair dentro da envoltória da elipse vermelha está seguro com relação a von Mises, e tudo que cair fora está inseguro. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.